Do not be afraid. Do not be afraid. Open your hearts, open up your hearts to Christ. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Queridos irmãos e irmãs, aqui presentes, aqueles que nos acompanham de suas casas, estamos no segundo dia da Semana da Juventude, um pouco diferente esse ano, né? Feita online para que mais pessoas possam participar. E foi proposto pelos jovens da nossa paróquia, que organizaram a Semana da Juventude, que durante essa semana fosse falado sobre alguns santos jovens ou que foram modelo de santidade para os jovens. E aí vocês elencaram ali 5, né? Ontem foi falado João Paulo II, né? Que quando no seu falecimento já não era tão jovem, mas teve toda uma vida dedicada para os jovens. E hoje foi proposto falar sobre Guido Scheffer, né? Guido Scheffer ainda não é santo, não é canonizado pela igreja. Ele ainda é servo de Deus, né? Um longo caminho. Depois de ser servo de Deus, vem a fase de ser chamado de venerável, depois de beato e depois de santo, né? Mas quem que foi Guido Scheffer, né? E o que ele tem para nos dizer nesse ano de 2020, sobretudo ao jovem deste tempo, né? Ele nasceu aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, em 1974, né? Pouquíssimo tempo atrás. Nasceu em Volta Redonda e se mudou com a sua família para Copacabana, né? Então, uma das suas paixões era o surf, né? Como muitos jovens ali da sua região. E ele, filho de um médico e de uma dona de casa, se encanta também pela medicina, né? Vai estudar medicina, mas antes, na sua vida, estuda, né? O seu ensino médio, ensino fundamental, num colégio católico, tem uma vivência de comunidade, conhece Jesus ali, né? Na sua escola, na sua comunidade, participava do grupo de oração com a sua mãe, era pregador no grupo de oração, um jovem como tantos outros, né? E vem a concluir a sua graduação em medicina e passa a usar a medicina em favor dos mais pobres, dos mais abandonados, né? Conhece as irmãs missionárias da caridade, então era comum vê-lo nas ruas, também ali cuidando dos enfermos. E entre sua juventude, ele também, após fazer uma visita ao santuário mariano, escuta ali o chamado de Jesus para ele seguir a vida sacerdotal. E ele entra para o seminário, né? Estuda filosofia, estuda teologia, mas sempre cuidando também dos enfermos, trabalha na pastoral da saúde, também nas horas vagas se dedicava ao surf, tinha uma vida como tantos outros jovens do seu tempo, né? Acabava os encontros de jovens, como vocês devem fazer também, saía para comer um lanche com os amigos, saía para comer uma pizza, era um jovem como tantos jovens. E ele vem no ano de 2009, era um dia 1º de maio, estava na praia, né? Ali fazendo o seu esporte preferido, e uma prancha, né, desgovernada vem na sua direção, atinge a sua nuca, ele desmaia e morre afogado, né? Alguém que tinha tanta intimidade com o mar vem falecer dessa forma, mas fica sendo um sinal para os jovens que estavam ali no seu convívio. Alguém muito parecido com os demais, mas ao mesmo tempo tinha o diferencial de alguém que se encontrou com Jesus Cristo e fez da sua vida uma oferta para o irmão.
E quando nós olhamos o exemplo dos santos, nós vemos que são seres humanos, e sendo tão humano, alcançaram a santidade, porque a santidade é o grande desejo do coração de Deus para conosco. Tanto que Jesus vai dizer: sede santos, porque o vosso Pai Celeste é santo. No Antigo Testamento, a palavra santo quer dizer separado. Era o povo que Deus tirava para si, separava para ser o seu povo, que Ele ia cuidar com mais proximidade, né? E para nós, batizados, é a nossa vocação. Deus nos criou para a santidade. Então, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, nós somos chamados a ser santos, né? Nós vemos o exemplo de Guido. Foi santo aonde? Na escola que estudava, depois no seminário, né? Andando pelas ruas, exercendo a medicina em favor dos empobrecidos. Foi santo nos ambientes em que ele estava. E assim nós também somos chamados a ser santo onde nós estamos. Fomos chamados a ser santos, seja na sua família, na sua escola, no seu trabalho, na comunidade, né? Em tempos bons, em tempos difíceis, né? Em tempos de pandemia também somos chamados a sermos santos, né? Talvez santo de máscara agora, né? Mas tem que ser santo de máscara, tem que ser santo também, né? Então os desafios de cada tempo. Mas o que é importante? Um jovem que se colocou a serviço, né? Um jovem que se tornou útil para outros irmãos. E Jesus, quando Ele vem, Ele diz: eu vim para servir e não para ser servido. Então é sempre preciso nos colocarmos a serviço da comunidade, nos colocarmos a serviço daquele que precisa de nós. O que eu sei fazer bem feito, e isso que eu sei, eu vou colocar a serviço dos irmãos, né? Ser servido é muito bom, né? Muitos ficam nessa perspectiva de serem servidos, mas nós não podemos passar uma vida sendo servidos. Chegou a hora de nós servirmos, né? Principalmente a juventude, né? Eu não vou dizer que o jovem é o futuro da igreja. Chegou o tempo já, né? Não é o futuro, já é o presente, né? Normalmente nós vemos ali, tem muito jovem que gosta, né, de trabalhar na comunidade, de exercer a sua missão, o seu serviço na comunidade, né? Mas nós vemos que muitos serviços ficam aí para aqueles mais idosos, né? Às vezes as senhorinhas aí estão cansadas, mas são elas que limpam a igreja, que zelam, que organizam, os senhores de mais idade que carregam o peso e tudo mais, né? Então é hora do jovem assumir tudo isso, né? Vivemos num tempo tão difícil que às vezes aqueles que se dedicavam mais, hoje sequer podem vir na igreja, né? O vírus mata todo mundo, mas ele gosta mais dos idosos, né? Então os idosos muitas vezes nem vir para a missa podem, né? Tem que ficar acompanhando das suas casas, rezando das suas casas. Então é um tempo em que o jovem tem que arregaçar as mangas e se colocar a serviço da comunidade, né? Fazendo aquilo que pode ser feito. Ah, mas eu não sei ser médico igual o Guido era, né? Eu não tenho uma faculdade de medicina, mas você sabe aferir uma temperatura, distribuir um álcool gel, conferir uma lista de quem agendou uma missa, né? Então o papel do jovem hoje é muito importante para as comunidades, né? Sempre foi, mas agora ainda mais, né? Aqueles que sempre fizeram com tanto zelo, né? Hoje em dia é pedido que se fique até em casa, né? Para não ser mais exposto ainda, né? Então o jovem não é o futuro da igreja, o jovem é o presente, né? A igreja deve ser jovem sempre, né? E o jovem tem essa capacidade, né? Tem nesse tempo, tem essa súplica da igreja, né? Para que possam também assumir tantas atividades, tantas funções importantes. E quando nós nos colocamos a serviço, nós nos sentimos felizes, né? Como é bom ser útil para alguém, né? Se colocar a serviço é sinal de sermos felizes, de podermos contribuir com o reino de Deus, né? E hoje celebramos a missa votiva em louvor a Nossa Senhora, né? Nossa Senhora também foi uma jovem quando
recebe a mensagem do anjo que ela será a mãe de Deus, tinha 16 anos de idade, era uma jovem, e Deus tinha um grande projeto na vida daquela jovem, né? Então nós vemos que o jovem tem um papel importante, Deus conta com o jovem também na evangelização, né? Então nós vemos alguém com esse exemplo, né, do santo, desse rapaz escolhido, né, para ser falado no dia de hoje. Nós vemos alguém que vivia a sua vida entre as atividades que ali gostava, procurou servir a Deus também através dos irmãos. Então nós pedimos a Nossa Senhora, ela que é a primeira e a mais perfeita discípula de Jesus, ela que uma jovem que abriga em seu sagrado ventre o menino Deus, que Nossa Senhora interceda por todos os nossos jovens, para que os jovens sejam sempre comprometidos com o reino de Deus e busquem todos os dias viver a sua fidelidade ao Senhor, viver a sua santidade, né? A intimidade com Deus, ela pode ser aumentada todos os dias, né? A partir do momento que nós nos dedicamos a uma vida de oração, a uma vida de comprometimento com a comunidade, a uma vida de diálogo com Deus, né? Que nós conversamos com Deus através da oração e Ele nos responde. Nós vemos no Evangelho de hoje, vão bater na porta onde Jesus estava fazendo a sua pregação e vão dizer: sua mãe e seus irmãos estão aí fora te esperando. E Jesus disse, né, minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Então em nenhum momento Jesus despreza Nossa Senhora, mas Ele coloca na dignidade todos os outros que ouvem a palavra de Deus. Não é preciso que os nossos corações e os nossos ouvidos estejam atentos para acolher sempre a palavra de Deus. E Deus nos insere na sua família a partir do momento que nós ouvimos a sua palavra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.